Queridos irmãos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja entre nós. Vamos já nesse instante, acerenando os nossos corações, com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual. Vamos dar início à nossa reunião nesta noite. E vamos passar então a palavra para o nosso querido irmão Tiago Nascimento, que fará a leitura da página. Livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Estejamos contentes. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo. Nos dias de borrasca e insegurança, entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra antes de tudo as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliamos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. E assim, meus amados irmãos, já com os nossos corações apaziguados, em paz, com os nossos pensamentos elevados aos céus, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por estes momentos que aqui nos reunimos todas as segundas-feiras para o nosso trabalho da nossa Casa Espírita Isaac Lima, à distância, a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. Agradecemos a todos os amigos que nos apoiam, que nos orientam, que trazem a paz, a serenidade para nossas almas, nestes momentos ainda tão conturbados no nosso planeta Terra. Que possamos rogar a Deus, nosso Pai, a sua infinita misericórdia para todos nós, para todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos, nossos irmãos em Cristo, para que a paz do nosso amado Mestre Jesus reine sempre em nossos corações e em nossas almas. Vamos assim, meus irmãos, agradecidos a Deus, passar a palavra para a nossa companheira Wanda Genário, que fará o estudo desta noite com o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, itens 5 e 6,
o óbolo da viúva. Com a palavra, a nossa companheira irmã. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nosso coração e em cada lar aqui presente. Vamos dar início às nossas reflexões da noite de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que tem como título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. São os itens 5 e 6, o óbolo da viúva. Vamos ouvir o item 5, que nos diz assim: Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhe disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência tudo mesmo o que tinha e tudo que lhe restava para viver. Esta passagem está em São Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e São Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Vamos conhecer o significado de 2 palavras citadas neste item. Óbolo, moeda grega de pouco valor, pequeno donativo, feito aos pobres, esmola. E gasofilácio, local reservado no templo para que os fiéis possam colocar suas ofertas, doações, recursos materiais para a caridade. Então, vamos imaginar esta viúva entrando neste local. Religiosos, muitos homens e mulheres, ricos e bem vestidos, colocando suas moedas, fazendo barulho para que todos ouvissem e comentassem. E entram aquela mulher, simplesmente vestida. Alguns devem ter perguntado o que fazia ela ali. Outros nem devem ter notado sua presença. Ela vai até o gasofilácio, colocam simplesmente as suas moedas, levando em conta que naquele tempo o povo acreditava que quanto maior a oferta, mais era agradável a Deus, mais privilégio receberia. É uma interpretação equivocada, mas até hoje alguns ainda pensam assim. Mas essa parábola não se refere somente ao dinheiro. O dinheiro é apenas um exemplo que Jesus utilizou para transmitir este ensinamento de grande e verdadeira confiança em Deus e de caridade. Naquele tempo, a situação das viúvas chegava a ser dramática, principalmente quando o marido falecido não havia deixado dinheiro ou posses, e ela não tivesse filhos em idade de trabalhar que pudesse cuidar dela. E se não tivesse nenhum filho, ainda ficava pior. Então, aquela mulher viúva
e pobre, depositou no cofre apenas as suas moedas. Era tudo que possuía para atender às suas necessidades. Mas quando ela doa, Jesus, que observava tudo, diz que ela doou muito, mais que os ricos, porque junto estava os sentimentos de generosidade, boa vontade de fazer a caridade e amor. Para os olhos dos homens era pouco, mas para Jesus era muito, pois conhece o coração de cada um. Doar bens materiais é prática comum na história da humanidade. Mas Jesus veio dar um novo sentido para esse gesto e mostrou que a doação deve ser sincera, sem qualquer interesses, livre de egoísmo ou de recompensas pelo bem praticado. Jesus também não reprovou a doação do rico, pois o dinheiro é necessário para fazer a caridade. Mas o pouco, sendo fruto de seu esforço e do seu trabalho, esta é a verdadeira caridade. Abrir mão das futilidades para auxiliar aquele que tem menos ainda. E aí está o ensinamento de Jesus. Caridade é proporcionar o básico ao necessitado primeiro. No livro Estude e Viva, lição 20, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, nos diz assim: bem-aventurado todo aquele que estende milhões à supressão dos problemas de natureza material. E bem-aventurado todo aquele que cede algo de si próprio em benefício dos outros, ainda que seja tão somente uma palavra de bênção para o conforto de uma criança esquecida. Muitos se lamentam e dizem não terem condições financeiras para ajudar os outros, pois esperam ficar ricos um dia, receber uma herança e várias outras desculpas. Se ficarem ricos, esquecem o que falaram. Mas, como foi dito, essa parábola não fala somente em dinheiro. Não quer dizer que a pessoa vá ao banco e retire todo o seu dinheiro e doe aos pobres. Se isso fosse feito, no outro dia haveria mais um necessitado. Então, vamos fazer o que está ao nosso alcance, o que nos é permitido no momento. Não temos bens materiais, mas cada um tem um talento. E a caridade vai muito além da doação material. No livro Fonte Viva, na lição 60, Emmanuel esclarece: dai esmola da vossa vida íntima, ajudai por vós mesmo, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sedes irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênção de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. E o Espiritismo vem nos ensinar que a caridade moral consiste em doar as nossas virtudes a alguém. Podemos citar a nossa paciência para educar alguém, a bondade no cuidado com os idosos, a humildade em não revidar gestos violentos. Se temos inteligência, que usemos para tornar outros inteligentes. Se temos tempo livre,
que usemos para ouvir aqueles que precisam desabafar e para dar uma palavra amiga àqueles que precisam de esperança. Então, não faz mal a ninguém pegar aquele dinheiro usado para satisfazer os vícios, juntar e dar aos necessitados, que seja na forma de uma cesta básica, um agasalho ou até mesmo uma compra de medicamento. Tudo que temos em abundância deve ser usado também para beneficiar o próximo. E Jesus nos convida a olhar para o belo exemplo da viúva pobre, porque isso nos levará a transformar vidas, não só a do outro, mas também a nossa. Na questão 646 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: o mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições, dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? Vamos ouvir a resposta dessa pergunta comentada pelo Espírito Miramês. Destaquei alguns parágrafos para o nosso melhor entendimento das reflexões de hoje. Portanto, mesmo que a pessoa não se sinta como a viúva pobre do Evangelho, o amor de doar o que tem em favor dos que sofrem, o que elas fizerem, mesmo do que sobra em sua mesa, já é um começo. O que vale mais certamente são os sentimentos na hora da doação e não a quantidade. Mas nos dias atuais, mesmo que falte sentimento de fraternidade no coração do doador, na oferta que cai das mãos nobres dos ricos, ela é abençoada, desde quando sirva de amparo para os que sofrem. Em melhor conta, tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Dividir é a caridade mais acertada. Quem ainda não tem condições de doar com amor, que continue a fazê-lo por qualquer outro motivo, que a maturidade no amanhã surgirá para ensinar a verdadeira fraternidade. E assim, meus irmãos, ainda não temos este desprendimento da viúva, de doarmos tudo e ficarmos sem nada. Sabemos que estamos no mundo e necessitamos de bens materiais para nos mantermos. Deus não nos pede sacrifícios que venham prejudicar o nosso corpo físico, mas podemos dividir, como nos diz Miramês, o que temos com o nosso próximo. Muitas vezes, diante dos desastres naturais, como chuvas intensas, terremotos, alagamentos, vemos muitas pessoas humildes se reunirem para oferecer o seu pouco para os que têm menos ainda. Pessoas que se prontificam a cozinhar, separar roupas e tanto outras tarefas, dando também o pouco de si mesmo. Estas doações é o óbolo da viúva. É o pouco, mas é agradável a Deus. E assim, meus irmãos, estamos chegando ao final das nossas reflexões. Que Deus abençoe, ilumine a todos e que um dia possamos dar de nós mesmos. Este é o verdadeiro óbolo que Jesus espera de cada um de nós. Muita paz e um bom descanso
para todos. Graças a Deus, meus irmãos, e graças a Jesus, os nossos agradecimentos sinceros aos nossos irmãos Tiago e nossa companheira Wanda, que participaram conosco neste trabalho desta noite. Vamos agradecer a Deus por estes momentos, agradecer a paz, agradecer as orientações, agradecer as palavras trazidas da nossa irmã através do Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. Que possamos seguir sempre seus ensinamentos, trilhando sempre o caminho da paz, da bondade, da caridade e do amor. Que possamos envolver neste momento a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, onde quer que se encontre, Senhor. Que a tua luz bendita possa envolver a cada um. Que possamos envolver também os que partiram para o mundo espiritual nesta semana, para que Jesus, Maria Santíssima, socorra todos esses espíritos que regressaram ao mundo maior, que voltaram à casa do Pai. E assim, meus amados irmãos, que possamos continuar nas nossas vibrações amorosas, envolvendo a todos os necessitados em qualquer parte do nosso planeta Terra. Graças a Deus e graças a Jesus. Que possamos continuar em vibrações, meus amados, para auxiliar os nossos irmãos, nossos médios passistas, em suas tarefas da aplicação do passe espiritual à distância, para que todos necessitados possam ser envolvidos por essa luz de paz, de fé, de esperança e de amor. Que possamos ouvir a música até o fim, com os nossos corações unidos num só pensamento. Muita paz a todos, meus irmãos. Jesus, nosso Mestre amado, seja presente em nossas vidas, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.